Piovani também acusou os policiais de desligar as câmeras da região. A esfera civil, ela pode ter que pagar uma indenização pecuniária às vítimas que se sentiram ofendidas, e no âmbito criminal, ela pode ter que sim prestar serviços comunitários. Bom, se a moda pega, e tomara que pegue, terão mais cuidado ao tratar, né, sobre as ações da polícia, né? Nós temos hoje no Brasil uma cultura de linchamento virtual da polícia, né? Linchamento público da polícia. E a polícia precisa reagir, né? Precisa reagir de todas as formas possíveis. Uma das formas necessárias é a própria comunicação. Então, se não temos legislação, vamos comunicar. Temos que colocar um corpo jurídico para funcionar. Porque senão, do contrário, vê se alguém fica, cara, falando mal do judiciário, por exemplo. A população fala na rede social, mas você não vê artista dizendo contra o judiciário. Você não vê canais de televisão dedicando praticamente diariamente para falar de decisões judiciais. Não, mas você vai ver de operação judicial, operação policial. Então, um caso chamou a atenção da nossa equipe e nós fizemos aí uma reportagem exclusiva, né? Uma reportagem exclusiva, mais uma matéria exclusiva do nosso repórter, né? Eu vou pedir o vídeo já, porque esse vídeo vai contextualizar para a nossa audiência o que aconteceu. Beleza, Mano Walter? Então, estamos aí, ó. Luana Piovani ataca a PM e é processada. Ó que maravilha. Foi processada. Vamos lá. Mano Walter, o que aconteceu? Mais uma matéria exclusiva do Fala Global News, cara. A Luana Piovani chamou a PM da Bahia de grupo de extermínio e agora vai responder na justiça. Um policial entrou com processo contra ela por calúnia e difamação. Temos o vídeo, Mano Walter? Então, vamos lá para o nosso vídeo exclusivo da nossa reportagem no ar para você em 3, 2, 1, agora. Fala, Glauber. Um policial militar da Bahia entrou com uma ação judicial contra a ex-atriz Luana Piovani após ela se referir à corporação como um grupo de extermínio. Daí nós temos o Vitinho, que foi preso e morto lá em Caraíva e que tem 20 mil pessoas aí querendo explicações. As câmeras desligadas, ele foi jogado na caçamba, se tivesse morto era para ficar ali e ter perícia, se tivesse vivo tinha que estar dentro do banco do carro, né? Dentro do carro no banco. Então nós temos o Vitinho em Caraíva, aquela polícia baiana que trabalha com extermínio, né? Vide todos os nossos povos originários que estão tomando bala. Essa polêmica surgiu de uma operação da Polícia Militar Baiana em conjunto. Você viu aí o vídeo da Luana Piovani, né? E agora, né, nosso querido Miquéias. Miquéias, Luana Piovani, né? Influenciadora agora, né? E comentarista de polícia. Seria isso, Miquéias? Parece que ela foi processada. O que tu acompanhou aí desse caso, Miquéias? Glauber, todo mundo parece ser especialista em segurança pública, mesmo sem vestir a farda. Agora, ninguém critica aí uma posição, uma decisão médica, mas quando se trata de policiais, todo mundo acha que pode fazer melhor. E aí, muitas das vezes, sem ter ciência do que de fato aconteceu, a pessoa vai lá e começa a criticar e atacar, e foi o caso da Luana Piovani. Só que ela foi processada não pelo fato de criticar uma operação policial, mas de acusar os policiais da Bahia de fazerem um verdadeiro grupo de extermínio. Olha, criticar uma política pública é válida, agora atacar diretamente a imagem do profissional de segurança pública, isso não é algo que a gente pode aceitar. E não é o primeiro caso que nós temos de artistas sendo processados por suas falas. Nós já tivemos o caso, por exemplo, da Rita Lee. A Rita Lee, em seu penúltimo show, enquanto ainda estava viva, ela foi lá e chamou os policiais de cachorros, de cavalos, e ainda desafiou os policiais, porque no show dela as pessoas estavam fumando maconha e os policiais foram lá e tomaram os baseados daqueles cidadãos, daqueles jovens, e a Rita Lee falou que os policiais estavam sendo truculentos, que eles não tinham autorização para aquilo, que era um absurdo.
e ainda desafiou eles que se ela acendesse um baseado, eles não iam fazer nada. Aí o resultado, ela foi detida, conduzida à delegacia, autuada por apologia ao crime e ainda foi processada e condenada a pagar indenização aos policiais envolvidos na ação. É para entender que não pode ser bagunça. Você pode claramente discutir se o governo do estado está agindo certo. Agora dizer que os policiais são assassinos, que os policiais miram nas pessoas negras, isso já é um absurdo. Pois mas isso é comum, né, cara? Então, essa postura, né? A polícia se posicionar, os policiais se posicionando. Nós tivemos agora recente uma ação que mirava a defesa, né, que foi do Léo Lins, da coletividade, né? Então, o Léo Lins, numa piada, ele teria cometido crime porque ele ofendeu diversas minorias, né? Então, quem era a pessoa que se ofendeu? Não tem ninguém. Era o Ministério Público colocando uma ação, moveu a máquina pública, chegou lá no juiz e uma condenação penal. Aqui nesse caso, é a mesma coisa. A Luana Piovani está falando, né, cometendo, né, as acusações dela e alguém se ofendeu, alguém foi lá e entrou na justiça. Não é o Ministério Público, porque o Ministério Público poderia fazer esse papel em defesa da instituição Polícia Militar. Agora, já que ninguém fez, um policial falou, opa, calma aí, desce não, e entrou com um processo. Bom, Mano Walter, vamos continuar com a nossa reportagem, então? E aí eu já volto com batata depois da reportagem. Vamos lá. Essa polêmica surgiu de uma operação da Polícia Militar Baiana em conjunto com a Polícia Federal em Caraíva, no sul do estado, que visava combater o tráfico de drogas, mas resultou tragicamente na morte de um guia turístico local. O incidente gerou grande comoção e intensas críticas nas redes sociais. Porém, sem apresentar provas, Piovani também acusou os policiais de desligar as câmeras da região. Versão que o segundo coronel Príncipe, ex-comandante do BOPE, explicou aqui no Fala Glauber ser uma ação corriqueira das facções criminosas. Nessa semana eu vi no G1 e na revista Veja que traficantes ali em Olaria, eles estavam percorrendo as ruas, mandando os moradores retirar as câmeras que estavam nos postes internos no teu terreno de casa, estavam sobre o muro voltadas para a via pública, por várias razões que o morador identificou que está dentro da sua área, mas eles não querem, porque eles não querem registro. A grave acusação da ex-atriz contra a instituição ultrapassa a esfera da crítica e pode configurar crime contra a honra, conforme o Código Penal. Ao atribuir um termo tão sério como, abre aspas, extermínio, Piovani pode ter incorrido no delito de difamação. É o que diz o cabo Maurício Valverde, autor da ação. Olha, André, a minha motivação é muito clara. É defender a honra dos policiais militares da Bahia. A Luana Piovani, ela foi infeliz em suas palavras, mas ela não teceu apenas uma crítica diante de milhões de seguidores que a acompanham diariamente na internet. Ela imputou crimes aos policiais quando ela diz que nós somos um grande grupo de extermínio e que utilizamos de meios escusos, até quebrando câmeras, para ocultar crimes cometidos pelos servidores. Maurício também falou que não é o único policial que entrou com uma ação contra Piovani. Então, tenho conversado com diversos policiais, recebi apoio diversos aqui de colegas de farda. Tem outros policiais motivados a buscar a justiça, porque assim, Deco, essa ação ela tem também um caráter pedagógico. Ela vai evitar que essa frequente desumanização da figura do policial militar por pessoas famosas como a própria Luana, como a Rita Lee, o Igor Canário, dentre outros diversos que já tentaram esse método, não se repitam no futuro. Então, é importante que o policial militar busque a justiça, que é o meio que nós temos para reparar danos causados por pessoas que cometem crimes. Com a ação judicial movida pelo policial, o caso ganha agora desdobramentos na esfera judicial. Além da possibilidade de um processo criminal, a instituição e seus membros também podem buscar indenização por danos morais na esfera civil. Segundo o advogado do policial, mesmo morando em Portugal,
Luana será acionada aqui no Brasil. O escritório identificou o endereço residencial dela, em São Paulo. Nós fizemos a intimação dela endereçada para esse local, onde, inclusive, consta comprovante de residência e todas as informações que apontam para que ela resida ainda aqui no Brasil, embora esteja morando atualmente lá em Portugal. E também explicou que tipo de pena ela poderá sofrer. Na esfera civil, ela pode ter que pagar uma indenização pecuniária às vítimas que se sentiram ofendidas, e no âmbito criminal, ela pode ter que, sim, prestar serviços comunitários, fazer o pagamento também de uma multa, ou qualquer outra pena diversa da prisão. Do Rio, para o canal Fala Glauber News, André Misa. Muito bom, André Miesel. Mais uma excelente reportagem aí do nosso repórter, cara, de campo. Ele foi lá e trouxe um fato exclusivo, sem repercussão em nenhum outro portal. Bom, se a moda pega, e tomara que pegue, terão mais cuidado ao tratar, né, sobre as ações da polícia, né? Aqui é o seguinte, cara, eu tô aqui no microfone, eu sou responsável, né? E quem entender, eu tô correndo risco de tomar um processo. Faz parte do jogo, né? Faz parte do business. A Luana Piovani tem que ter também a mesma responsabilidade. Agora, ô Batata, nós estamos falando aí de um fato que vai além do que nós estamos trazendo, né? Nós estamos dizendo sobre esse caráter pedagógico, educativo, né, que o policial lá da Bahia disse, né? Imagina quantas ações você, como policial militar, não poderia entrar na justiça com quem fala sobre a ação da polícia e até mesmo sua, né, individualmente falando. Por favor, Batata. Glauber, nós temos a necessidade do esclarecimento para os nossos ouvintes. Infelizmente, é uma prática muito comum essa avalanche de críticas contra a instituição. Que seja claro, fazem sempre como uma instituição. Ela deixou bem claro que a instituição é criminosa e provoca assassinatos. Correto? Então ela fez uma crítica à instituição diretamente. Como ela falou em crime, ela provocou o crime previsto no Código Penal como calúnia, porque ela identificou como crime e não ofendeu a moral da polícia necessariamente. Ela indicou e apontou um crime sem qualquer tipo de provas. Nesse caso, deveria sim, né, um sonho, na verdade, é que seria o Estado, na verdade, buscar contra qualquer um aquele que atentasse contra as instituições, como é feito, como os outros órgãos apontados pelo Glauber, né, perfeitamente, porque os outros órgãos não aceitam nenhum tipo de críticas e o órgão, ao mesmo tempo, a instituição aquela afetada, ela entra com processos. Por quê? Porque quando a instituição entra com um processo contra uma pessoa que faz um ataque desse à instituição, ela entra com uma máquina, ela entra com uma força totalmente posicionada. Infelizmente, o nosso caro colega, nessa aventura jurídica, às vezes ele pode até perder o processo por ilegitimidade da parte, tendo em vista por ele ser uma pessoa única e ela ter atacado a instituição e não direcionado ao nosso caro colega. Eu quero que dê sequência a esse processo, para que atinja realmente, porque foi leviana o que ela fez, a acusação uma influência que tem uma voz na internet, uma capacidade de levar informações aos outros, devendo usar esse mecanismo não para fazer uma porcaria dessa. Vergonhoso, tá, Luana Piovani? O que o Batata está dizendo, então, é que a própria polícia deveria estar como parte, é isso? Se a própria polícia deveria estar como parte, mais uma vez a gente chama o destaque aqui para a fraqueza do Estado, né? Da polícia, dos seus governantes, dos seus comandantes, porque falam o que querem da polícia e ninguém faz nada. Aí, agora, um guerreiro foi lá, entrou com a ação. O que está em jogo aqui é o seguinte, cara,
qualquer pessoa ofendida, ela tem que estar no direito lá de defender as razões dela juridicamente. E esse é o game. E não esse negócio de regular rede social, esse negócio de, o Ministério Público representando a coletividade. E são penas absurdas, tá? São milhões e milhões de multas. 20, 30 milhões. Né? O canal responde uma ação que o Ministério Público colocou o valor da ação em R$1.800.000. Por quê? Porque entendeu que canais na internet, canais policiais, estariam promovendo a violência. Porra, discurso de ódio. O que é discurso de ódio? O PM fala, eu vou atrás dele, eu fui atrás dele, e bala, tiroteio, até pegar ele eu não parei. E violência é violento. O cara é um criminoso, o cara tá dando tiro no policial. Então, o que está em jogo no Brasil? Está em jogo no Brasil, falam o que querem e nada acontece. Aí é uma guerra informacional. Aí nós vamos lá e mostramos a fala do policial, o policial contando como é que é o dia de trabalho dele. Aí o Ministério Público fala, o Estado vai lá e entra com uma ação. Sabe o que os governantes e o que os comandantes de polícia faz? Proíbem o policial de falar. Não fala mais não. Eles botam o rabinho entre as pernas. Aí não dá, né, cara? Então, assim, se tivesse equilíbrio nos poderes, se tivesse equilíbrio nos comandos, nas forças, certamente a polícia não estava do jeito que está, cara. A polícia tem que ter o teu corpo jurídico. E outra coisa, quando a polícia representa a Luana Piovani ou qualquer outra pessoa, ou até mesmo uma instituição, um CNPJ, vai até o final. Porque se é o Estado colocando a ação, não tem desistência da ação não, pô. Eles vão brigar até o final, até o trânsito julgado. Então, a polícia poderia estar aí com diversos processos aí, mas não tem interesse. E o policial, que fardado, representando o Estado, começa a responder, ele paga o seu próprio advogado, cara. É um esculacho completo, né, cara? Mas, Júlio Roque, temos esperança, né? Parece que a guerra informacional está ganhando novos atores, né? Os próprios policiais se defendendo e fazendo a parte dele, e nós aqui, só em fazer uma matéria dessa, certamente, talvez, pagaremos a conta também, o Júlio Roque, por favor. Glauber, todo cidadão idôneo nesse país que está em boa consciência, ele responde pelos seus atos e até mesmo pela proferência de suas palavras. Se forem ofensas à minoria, então vamos dividir esse escopo e julgar do mesmo jeito os dois lados. Tanto ser julgado as minorias, quanto ser julgado os policiais. Ninguém aqui está falando sobre as críticas. Críticas são sempre boas, tanto elas construtivas ou malévolas, sempre são boas para você se reorganizar e reorganizar seus pensamentos. Agora, a acusação de extermínio, isso, infelizmente, é uma acusação. E se a pessoa que for acusada, ou o grupo, ou a instituição, como foi aqui falado, ela pode cobrar os seus direitos dessa indagação perante a justiça. É simples assim. Então não tem nada demais, né? O policial se sentir ofendido, e eu acho que outros policiais, depois do acontecido, vão se mover também e talvez entrem também como se tivessem sido atingidos na sua moral, e isso vai dar corpo a esse processo. E a instituição, que sim, a instituição sim foi atingida porque ela é instituição do Estado de extermínio. Então, as acusações são, no mínimo, levianas, até que ela apresente as provas que isso aconteceu. Mas o interessante disso também é saber que aconteceu isso num paraíso chamado Caraíva. Eu conheço o local, né? Fica na Bahia, é um paraíso. Só que é um paraíso que foi sendo conhecido através das redes sociais, se popularizou e hoje em dia sabe-se muito bem do tráfico de drogas. Todo paraíso, depois de popularizado e muito frequentado,
as mazelas da grande cidade acabam chegando lá, e foi o que aconteceu. E a polícia estava investigando exatamente isso, o tráfico de drogas no local. Não estou falando se o meliante ou a pessoa que veio a falecer, né, não estou falando disso, eu estou falando da investigação da polícia. E se a polícia teve excesso nesse caso, que seja julgado como tal. É simples assim, não tem muito o que se discutir, né? E o interessante sobre as câmeras, também vou levantar sobre a questão das câmeras. Que as câmeras foram apagadas. Bem, eu li, como o Coronel Príncipe bem comentou ali no vídeo, eu também vejo de um outro prisma. Os bandidos estão tão estruturados que eles estão usando a tecnologia. Lá em Niterói, teve um assalto a residências, numa área residencial, onde um dos moradores viu o grupo com um meliante com uma mochila com várias antenas. Você sabe o que eles estavam usando? Eles estavam usando um interferidor. Era uma mochila que interferia nos sinais das câmeras, para que todas as câmeras daquele local não os filmassem. Então, não é só como o Coronel Príncipe falou, de proibir as câmeras locais, e sim a utilização de bloqueadores de sinais eletrônicos pelas essas gangues criminosas. Então, a coisa é muito mais complexa, como já foi falado e batido aqui várias vezes. Temos que abrir nossos olhos, abrir nossos horizontes e principalmente informar você, para que você não tenha dúvida na análise de uma notícia como essa. Bom, o crime não para, né? O crime sempre acha formas de manter o crime, né? Então a polícia trabalha duro. E se a polícia errar, cabe as responsabilidades, né? Lógico que se tiver alguma família aí lesada, né, pela ação do Estado, seja da polícia, pelo judiciário, num hospital, no SUS, essa família tem que ser indenizada. E ponto. Agora, o Estado não indeniza suas vítimas e também não se defende quando é vítima. Aí fica difícil, né? Aí é fácil bater, principalmente na polícia, não é, Miquel? Sim, a polícia é a instituição mais fácil de ser criticada, a instituição mais fácil de bater, porque nós, como militares, somos proibidos por lei a opinar, principalmente contra os nossos superiores. Porque vamos ser francos, Glauber, a Bahia é o estado do Brasil onde a polícia mais mata. Isso é fato, isso é dado estatístico. Agora, em que condições isso ocorre? Aí a discussão que vem é, quando a Luana ela fala que a polícia é um grupo de extermínio, ela simplesmente está dizendo que a polícia tem a intenção de matar, que a polícia tem a intenção de ferir pessoas. Quando não é essa a realidade. A realidade é que a Bahia se tornou um estado sem controle, um estado onde o cidadão não tem direito ao mínimo e quem tem que resolver o problema é a polícia, ao ponto dos policiais estarem ficando doentes. Nós temos um alto índice de suicídio entre policiais. Nós temos um alto índice de policiais indo parar na psiquiatria. Nós tivemos na Bahia, infelizmente, um policial que de serviço entrou em surto e começou ali a gritar desesperadamente críticas ao governador porque não aguentava mais, porque a polícia não aguentava mais, a família dele não aguentava mais. E, infelizmente, ele estava de posse de uma arma de fogo e acabou tendo que ser neutralizado pelos próprios companheiros de farda, Glauber. Então, a Bahia está doente. Agora, a Luana Piovani deve tecer as críticas dela ao governador, a um governador, inclusive, que é do PT. Um partido de esquerda que se diz protetor dos pobres, que se diz protetor dos negros, que se diz contra a letalidade policial, mas não atua para controlar a criminalidade daquele estado que obriga os policiais a reagir. Essa é a realidade. Essa crítica não é feita. Agora, Glauber, quando se fala do processo, eu acho que deve se processar sim. Não devemos realmente limitar as redes sociais. Devemos processar aqueles que abusam das redes sociais. Agora, o caso dela ali, e eu chamo atenção para o seguinte, Glauber, o que ela fez foi uma crítica à instituição. E aí algumas pessoas no chat falaram, mas um policial se sentir ofendido? Claro, porque é o policial que representa a instituição. O policial é o executor daquilo. Então, quando ela diz que a polícia militar ela é um órgão de genocídio, você está dizendo que os policiais são genocidas a favor do Estado, a serviço do Estado, como se o policial puxasse o gatilho sem pensar nas consequências.
Como se o policial, ele simplesmente não se importasse com a vida que ele está tirando. Como se o policial tivesse prazer em fazer o que ele está fazendo. E isso não é uma realidade. Cara, o que a polícia vive hoje, e eu gosto muito de refletir sobre o hino do Batalhão de Choque do Rio de Janeiro, que ele diz assim, ó: sabemos que a nossa polícia é quem mede o grau da civilidade. Quanto mais civilizada é uma população, uma sociedade, menor é a necessidade de uso da força das polícias. Essa é a realidade. Basta nós compararmos com outros estados. Se compararmos os estados do Sul, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, o estado de Minas, a polícia de Goiás, nós veremos que os índices de letalidade são bem menores. Mas por quê? Porque a sociedade de lá não está doente. Porque a sociedade de lá não está com os mesmos níveis de criminalidade. A polícia é só um reflexo da sociedade. Nós não somos alienígenas. Não viemos de fora e fazemos o que bem entendemos aqui porque a gente quer. Não, a gente faz o que é preciso. Apenas o que é preciso. Então a Luana Piovani tem que respeitar e direcionar as críticas para quem realmente merece ser criticado. Bom, irmão, é isso aí, cara. Ó, e eu tô vendo aqui, o rapaz aí, né, o guia turístico, que a Luana Piovani se refere, ele tinha 22 anos, né, e gerou uma grande comoção lá na comunidade local, e aí daí veio as suspeitas de abuso policial. Bom, suspeitas de abuso policial, e ela afirmou que, né, que as câmeras foram tiradas, né? Agora, a gente sabe, né, que num contexto aí de violência, tem sim a possibilidade de algum erro, né, da polícia, mas também tem a possibilidade do erro de não ter câmera ou apagar as câmeras, coisa pela própria facção, né? Isso é a realidade do Rio de Janeiro. Então, já acontece. As pessoas pensam que o que está acontecendo aqui no Rio de Janeiro é exclusivo daqui. Não, a mesma facção que está ordenando as ações aqui está ordenando as ações em qualquer lugar, seja na Bahia, seja no Nordeste. E quando você vai tratar dos casos, né, que envolve a polícia, é sempre isso. É sempre abuso da polícia, a polícia atua como extermínio. E as ações que acontecem de violências, né, de abusos, quando não tem operação policial, é um silêncio eterno. É um silêncio eterno. Eu recebi uma mensagem numa guerra dessa de Comando Vermelho e TCP, morreu uma senhora de 56 anos. Parece até que o corpo ficou sumido, justamente para que não houvesse nenhum tipo de repercussão. Não tem notícia na mídia, não tem nada. Quando tem guerra de facção criminosa, o que acontece? Você escuta uma notícia dizendo guerra de facção, tiro daqui, tiro de lá, o bonde do CRIA, o bonde desse, o bonde daquele. Mas quantas pessoas morrem? Não tem inocente baleado? Não tem morador baleado? Não tem, né? Lógico que tem. Só que nem é notificado para a polícia, essas pessoas somem lá dentro, essas pessoas são proibidas de relatarem que alguém morreu. Porque tu imagina numa guerra de dois rivais, tiro sem compromisso algum. Como é que fica isso? Então, temos que chamar a atenção e a reflexão para esses casos. Porque senão, cara, é sempre assim. Tem 500 mil policiais no Brasil, um número só para a gente ter uma dimensão. Pô, a polícia desenvolve aí diversas ações. Aí vão pegar um caso, abuso da polícia, isso e aquilo. E todas essas guerras de facções que acontecem, zero repercussão. E o morador que morreu na guerra de facção? Então, assim, o Estado tem que ser forte em todos os sentidos. Forte para que não tenha domínio de território, para que não tenha facção reinando, para que não tenha guerra de facção, para controlar, dando informação, controlar os ataques midiáticos. Esclarece, porra, não tem dúvida. É só a polícia chegar e falar, ó, é isso, 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 e ser transparente. E atuar com a comunicação.
Ponto. Se for o caso, judicializar. Colocar ali a Defensoria do Estado, colocar o mecanismo jurídico para funcionar. Agora não, porra, o Estado não faz nada. Aí dá interpretação e no final fica por isso mesmo. Então tá aí mais uma repercussão.